Aí, Aê! Opa! agora sim. Eu só tirar aqui. Pronto. Boa noite, Boa lindona. noite, meu amor. Tudo bem? Tudo bem? Aí, Saudar todos que estão aqui presentes. aê! Enquanto Opa! o pessoal Agora vai sim. entrando aqui, Eu só vou tirar falando um aqui. pouquinho sobre o Pronto. programa. Lu, eu vou Boa pedir para você noite, boa baixar um noite, pouquinho aí. Tem lindona. alguma. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Tudo bem? Aí, Saudar todos que estão aqui presentes. aê! Enquanto Opa! o pessoal prontinho, acho que agora ficou. Tá me Agora ouvindo bem? tô ouvindo bem sim, minha gata. Pronto, também estou te ouvindo. Espero que as pessoas também estejam ouvindo. Olá, Paula, seja bem-vinda. Que bom, né? Trazer essas mulheres aí também para contar um pouquinho da história delas. As mulheres empoderadas, é preciso, às vezes a gente não acredita, né? Na força que a gente tem, no poder da nossa história. Aí a gente vai. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Marluce Ribeiro, essa mulher Vamos lá. maravilhosa, empresária, né? Isso. E, e assim, para quem não conhece Marluce, Marluce é minha prima, foi uma pessoa, uma das pessoas assim que me inspirou bastante a buscar o que eu tive hoje. Paula tá falando com você Oi, aí, tá mandando uma mensagem aí, Paula. perguntando se você tá bem. Tá Tô dizendo bem que tá sim, meu morando em amor. Florianópolis. É, tá longe. Tá longe, É, mas tá perto. fundo No da coração minha. tá perto. Isso. Então, Marluce foi uma das pessoas que me inspirou, né? Pela garra dela, pela força, pelo otimismo, pela confiança. Sempre, sempre. Ela estava falando sobre isso, estava com alguma coisa nova, com uma novidade, uma correria. E aí eu vou deixar ela falar um pouquinho, né? Então vamos Tá? começar a falar um pouquinho sobre sua infância, né? Infância. Como É ela boa noite. moldou, como ela moldou a pessoa que você é hoje. Verdade, que é muito importante. Às vezes a gente até fica assim pensando, né, de tanta criança que tem e a infância não é um sinônimo de uma produtividade para frente. Por quê? Porque às vezes os pais ou a família reprime, né? Então, assim, de antemão, boa noite a todos. Né? Tati me escolheu, né, para abrir esse primeiro bate-papo. E eu fiquei muito feliz, né, por saber que a minha história é uma referência para ela. Porque, gente, até a gente mesmo faz tantas coisas, mas por achar que deve ser feito, não acha que é algo diferente, né? Mas, assim, eu acredito muito na força da mulher. A mulher, para mim, é uma representação muito grande. Só em pensar, só da gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente já é heroína. Né? Porque a gente Verdade. cozinha, aí a gente assiste TV, aí a gente vem para cá, e a gente vai para lá, e a gente faz uma conta, aí a gente atende celular. Então, tudo isso faz da gente esse polvo, né, de várias mãos. Mas, assim, minha infância foi muito boa. Eu tive uma infância com o pai presente, a minha mãe também sempre presente, e meu pai é um dos meus, assim, meus heróis, porque eu sou filha de 9 irmãos, eu sou a caçula das mulheres, mas depois de mim veio um restinho de parto, veio um rapazinho ainda para tomar meu lugar de caçula.
mas eu sou a caçula das mulheres e meu pai, ele tinha assim, os meus filhos não trabalham enquanto não formarem, não estudar. Então a gente tinha que, eu que sempre fui empreendedora, desde o ginásio, que eu já levava coisinhas para vender, fazia biju e levava para a escola e as meninas compravam. E era aquela luta, porque assim, para contabilizar dinheiro, a gente não tem esse conhecimento, né? Quando a gente é jovem demais. E aí a gente trocava por merenda da escola, e aí umas levava uma coisa e a gente ia trocando, fazendo aquela troca. E eu fui pegando gosto por, por essas habilidades de venda. E assim, a referência que eu tenho da minha infância é meu pai, por ele trabalhar o dia inteiro, mas chegava à noite, ele ainda brincava com a gente. Então tinha uma brincadeira muito engraçada que a minha mãe tinha uma mesa na cozinha grande que ficava aquela cortina, toalha de pontas, né? E como éramos 4 menores, porque nós 9 são divididos, assim, 5 maiores e 4 menores que vieram um pouco depois, que foi a minha geração, vamos dizer. E aí a gente ficava, quando meu pai demorava de chegar, e a gente ia para embaixo dessa mesa e ficava, papai, chegue logo, papai, chegue logo. E ele chegava. E quando ele chegava, era aquela festa que ele sempre trazia um bombom, um doce. E aí a gente se divertia muito com ele. Então a minha infância foi restrita a um ponto que minha mãe, por sermos muitos, ela não deixava que a gente fosse para casa de ninguém brincar, mas a gente tinha um quintal, porque naquela época tinha um quintal com um pé de árvores, né? E aí a gente ficava, brincava a tarde toda e não ia para a rua. Então nós, irmãos, nós somos muito unidos, porque ela, para segurança, porque minha mãe sempre foi dona de casa, com 9 filhos não dava para fazer nada mais, né? Então, a gente ficava sempre juntos. E até hoje nós somos muito unidos. Somos 9 irmãos muito unidos. Maravilha. Show de bola. Isso é que é importante, né? É interessante. Você vê que ela não deixou vocês, não deixava vocês saírem, porém eram muitos e dentre vocês mesmo, cada um, né, foi criando esse vínculo e essa coisa e que hoje são o que são, né, que eu conheço muito bem, Pois amo é. todos de paixão, mas enfim. E assim, qual foi o seu maior desafio, né, que você teve que enfrentar ao longo da sua jornada dessa. Fiquei nessa, né, assim, Tati. Quando eu terminei de formar, porque o segundo grau, há 30 anos atrás, né? 32 anos atrás, era uma faculdade, né? E aí eu tinha que escolher ou continuar estudando ou trabalhar. E aí eu resolvi trabalhar. Logo que eu terminei o segundo grau, então eu fui trabalhar, fiz o estágio, que era um curso técnico, eu fiz um estágio na área de administração, fiquei nessa empresa por 12 anos. Fiquei nessa empresa e lá, assim, o meu cargo eu comecei como atendente, aí fui para secretária, aí fui para gerente, e fui crescendo dentro da empresa, e eu vi a maioria das pessoas saindo, porque na época era só de homens, era uma empresa de guindaste, que alugava os guindastes, então tinha bastante pessoa no escritório, mas depois foi saindo, 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 e eu fui pegando o trabalho dessas pessoas que iam saindo. Então, eu vivi uma vida, não digo nos primeiros anos, mas de 10 anos, 8 anos para frente, assim, de muito trabalho, muita responsabilidade. Meus chefes, eles viajavam e eu ficava com toda a responsabilidade. Então, quando eu completei, quando eu fiz 12 anos nessa empresa e um dos diretores saíram, que era quem eu tinha mais proximidade, aí eu pedi para sair e resolvi que não iria mais trabalhar para ninguém. Não cumprir horário, não bater ponto para ninguém. Eu tinha um dinheirinho que eu peguei dessa rescisão, e aí, no mesmo período que eu saí de lá, eu me casei e fui morar com meu esposo, né? E saí de lá e fui para uma outra empresa
que é de cosmético, uma empresa grande de cosmético, eu trabalhei também por um grande período, mas era flexível os horários e tal. E aí eu comecei a ganhar muito bem nessa empresa, porque eu fazia gerência aqui de Salvador, com muitas consultoras, e a minha foi assim, como é que eu digo, um desafio, porque a empresa simplesmente reduziu o ganho das consultoras e, tipo, de 10 salários que eu ganhava, foi reduzido para 10% do comissionamento e as mulheres simplesmente saíram da empresa. Então, esse momento foi terrível para mim, porque eu tinha acabado de montar um escritório no centro da cidade, tinha comprado carro novo na concessionária, e aí foi terrível. Parece que o chão saíram dos pés. O meu esposo, que trabalhava em uma empresa de energia, tinha saído da empresa para me ajudar nesse trabalho, porque estava tudo indo muito bem. E de uma hora para outra, tudo acabou. Como um sonho, acabou. Como você acorda de um sonho, que não existe mais nada, foi o que aconteceu comigo. Então, eu fiquei muito triste. Naquela época, a depressão não se mostrava como hoje. Então, eu acredito Sim. que eu passei por um processo depressivo, mas que não tinha esses estudos nem esse entendimento que a gente tem hoje sobre a depressão. E aí gastei todo o dinheiro que tinha restado sem fazer nada, porque não tinha realmente vontade de fazer nada. Não acreditava mais nas pessoas, no mercado. Meu esposo voltou a trabalhar e aí, isso aí que foi terrível na minha vida, tanto profissional, porque abalou toda a estrutura. É porque você vinha de um crescimento, na verdade, né? Você começou lá de baixo, você começou como secretária, foi subindo na outra empresa, daqui a pouco você já estava assumindo a empresa, depois você teve uma outra oportunidade, aí foi, montou seu negócio, quando você disse, agora eu sou a dona da vez, agora quem manda sou eu, aí a coisa deu errado. Mas você não parou por aí, né? Não, Então, aí a gente entra no segundo blocozinho lá de superação e conquista. Veja a escada que você subiu, depois você se abateu, desceu, né? Um pouquinho, verdade. porque você se retraiu, você disse, não, eu agora não estou afim mais, não quero saber de ninguém, me estressei, não confio mais em ninguém. E aí você, acho que o medo, né? O medo travou, Também, bloqueou. verdade, Tati. E aí eu lhe pergunto, qual foi o momento desse período mais difícil que você teve que superar e como você conseguiu superar essa, como é que eu posso dizer? Esse momento, né? Porque foi um momento ruim que você passou dentro de um processo que vinha bom, né? Crescente, isso. Assim, eu tinha na época em torno de 10 cartões de créditos altos. Eu tinha um estilo de vida bom, né? E aí eu me vi sem nada, porque as contas, eu tinha as mesmas contas, só que o salário reduzido a nada, praticamente. Então, fomos pagando conta, meu esposo voltou a procurar trabalho, eu sem querer sair para trabalhar, meu nome foi para o SPC, perdi todos os meus cartões, e eu me via naquele, eu não via um horizonte. Quando me apareceu uma outra empresa que eu fui chamada para trabalhar, que é a Natura, todo mundo conhece, né? É uma empresa conhecida. E mesmo eu já tenho habilidade para trabalhar com pessoas, para trabalhar com cosmético, eu ainda fiquei um pouco retraída. Mas eu venci o meu medo lutando mesmo contra a minha consciência, contra o meu querer. E aí eu passei para a Natura, que foi uma empresa maravilhosa que me trouxe muitas habilidades hoje. Eu agradeço muito porque tem muito treinamento,
A gente conhece muitas pessoas, viaja, lida com muitas pessoas. Então, eu fiquei por 8 anos com a Natura, no papel de líder de negócios, né? De gerente, depois mudou para líder de negócios. Mas só que quando eu estava na Natura, por esse medo que eu tinha do que aconteceu com outra empresa, eu comecei a visualizar outras coisas. Então, eu comecei a guardar um dinheiro, comecei a pesquisar outros negócios, A porque Lúcia nesse voltou, projeto. a Lúcia ressurgiu. Isso mesmo. Aí fui montando, e aí eu montei uma loja de roupas, né? Uma loja imensa, muito bonita, e pedi minha demissão na Natura para trabalhar no ramo de confecção. Que é uma outra experiência também, gente, que assim, eu digo que nós mulheres somos um povo diante de tudo que a gente pode fazer com o que nos é apresentado, né? Então eu viajei para São Paulo, para Goiânia, para comprar roupas diferentes aqui, porque eu montei minha loja aqui no bairro mesmo. Então era a loja mais bonita do bairro. Foi muito bom trabalhar com confecção. Aí depois veio quem? A pandemia, que eu já estava novamente estabilizada com minha loja, tudo direitinho. A pandemia veio e tivemos que fechar as lojas. E a gente que sabe que é comerciante, e minha loja era bem diversificada, tinha funcionárias. O que foi que aconteceu? Tive que fechar, continuar pagando aluguel, sem vender, sem ter rotatividade. Aí a grana que a gente tem guardada, a gente vai gastando, vai pagando contas. Acontece várias coisas, o próprio Covid, que eu também tive Covid. Então, assim, eu tive que fechar a loja, né? Aí foi outro. Já é Gente, minha história outro. é Mas veja quantos altos e baixos, né? isso, A gente vai isso. começando daqui a pouco, aí, mas você, é isso que eu digo, você é impressionante, você me inspirava por essas questões. Você, quando pensava que estava ali, aí cadê Lulu? Já está com. Não, já está trabalhando com confecção, agora já está com outra coisa. Então, tipo assim, não quer nada. Aí digo, eita, então alguma coisa está acontecendo. Mas daqui a pouco você ressurgia e dizia, não, eu tenho que. Eu sou Marluce, eu tenho que voltar. Eu não sou isso aí, eu vou resolver, né? Vou ressurgir. E era assim que você vinha. É isso que mais me encantava quando falava de Marluce Ribeiro. É isso aí, essa essência sua, essa coisa que é maravilhosa. E Né? assim, como você acredita que suas ações, né, tudo isso que você já falou para mim aí, impactaram na sua comunidade, no seu mundo ao redor? Pronto. Assim, Tati, eu lidei com muitas mulheres, tanto na primeira empresa, como na Natura, como na confecção. E eu tentava trazer algumas mulheres, assim, umas que se achavam feias, que dizia que não tinha nenhuma roupa que desse nela que ia ficar legal, e elas saíam com a autoestima lá em cima. Umas que não tinham coragem de usar uma roupa mais decotada porque o marido não deixava. Outras que me diziam, Marluce, eu venho aqui, eu me sinto tão bem conversando com você, porque eu saio daqui com outra mentalidade, porque eu sempre tive o pensamento nas mulheres no sentido de fortalecê-las, em todos os sentidos, porque a gente nós somos diferente, diferente. Nós mulheres temos uma força que vem de dentro. Então, assim, ó, por mais que a gente esteja abatida, por mais que a gente esteja cansada, vem um sorriso, vem uma palavra de conforto, vem um aprendizado, com uma conversa, com um bate-papo, com um conselho. Então, eu acredito que eu tenha mudado a realidade de muitas mulheres, porque eu dei a oportunidade também de muitas trabalharem, que não saíam de casa, não
medo de falar com pessoas. E hoje, gente, o máximo que a gente pode receber de uma pessoa, se a gente fosse comunicar com ela, é um não. Mas a gente está pronta para reverter esse não a partir do momento que a gente vai procurar saber por que do não. E se ele veio, a gente aceitar, mas o próximo está na frente. Então, eu encorajei muitas mulheres, encorajei muitas pessoas na minha comunidade, e eu tenho certeza que eu sou, não só como você me via, Tati, ou me vê como um exemplo, eu já tive vários depoimentos de mulheres que dizem, Marluce, e eu digo assim, quando elas dizem assim, eu quero ser como você, eu digo, não, você não pode ser como eu, você tem que ser melhor do que eu. E aí elas dão risada e brincam e a gente vai, né, criando esse contato. Que maravilha. Show de bola. Deixa eu só registrar a presença aqui de Tássio, de Dio. Minha mãe linda tá aí também assistindo Oi, a gente. amores! Jamile, e Amanda também está aqui. Um abraço a todos. Obrigado pela presença. Então é isso. Tá vendo assim? Tem coisa que a gente não tem noção, né? E para poder para a gente visualizar esse contexto, a gente precisa expor, a gente precisa colocar para fora. E às vezes a gente falando, né, como esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, muitas pessoas, tem muitas mulheres, eu tenho certeza, que às vezes pode estar passando por um momento que você passou, né, mas a sua coragem, esse seu empoderamento, você foi lá, está falando aí, não, eu fui lá e eu venci, eu não fiquei naquela, saí da zona de conforto Isso. e eu fui buscar, né, e aí, assim, o que é que eu pergunto agora a você, como você pode, se você pode compartilhar um exemplo de uma vez em que se sentiu realmente realizada pelo impacto que você teve, né? Assim, em outra pessoa ou em uma causa. Assim, Tati, deixa eu pontuar um momento bem importante, é que às vezes a gente se sente fragilizada. Não é, é Mulher Maravilha, não. A gente se sente fragilizada porque às vezes a gente não tem o apoio da família, não é verdade? A gente, a gente quer fazer as coisas e sempre tem alguém ali que dá aquela, né? Eu É, nunca escutei conselhos de quem não tem experiência. Eu sempre procurei me aconselhar, tipo, eu nunca fui uma pessoa que nunca teve dinheiro, perguntar como é que você ganha dinheiro. E nem aceitava conselho de pessoas que não viveu, entendeu? Então, assim, ó, algo que eu deixo para as pessoas, principalmente para as mulheres, que não deixe ninguém dizer que você não pode, que você não consegue. Porque ela não conseguiu, porque ela não tentou, porque ela não se esforçou. Então você é responsável por seus atos e pelo seu futuro. O ontem a gente não tem mais como mudar. O futuro a gente não sabe o que vai acontecer, não é verdade? Mas o agora depende de você. Depende de você esgaçar as mangas, né? Bota uma maquiagemzinha, pintar o cabelo, oxe, e correr atrás dos seus objetivos para realizar seus sonhos. Porque ninguém tem direito de tirar a verdade que está dentro de você e o seu sonho. Agora, você precisa fazer isso se tornar real. Porque se você acorda de manhã com aquela preguiça, aí demora horas para levantar da cama. Aí vai pro banheiro, mais horas no banheiro, ouvindo música, ouvindo celular, vendo o WhatsApp, vendo o Instagram. E aí dá meio-dia, gente, você não fez nada. Mas se você, antes de deitar, você organiza o seu dia, organiza o que é que você vai. Mesmo que você seja dona de casa,
mas você precisa, antes de deitar, poxa, amanhã eu vou lavar o banheiro, vou lavar roupa, vou fazer comida, mas vou no mercado, tal, tal. Ah, não, amanhã eu tenho minha loja, eu vou acordar cedo, eu vou fazer isso, eu vou entrar em contato com algumas pessoas. E aí você fez aquela agendazinha sua, mesmo que você não cumpra. Mas se você olhar para ela, você sabe que você tem algo por fazer. Não deixar que a procrastinação leve a gente para o buraco, que termina levando, se a gente não tomar algumas decisões que são imprescindíveis para a nossa vida, o nosso dia a dia. E, claro, não deixar de se divertir, né, gente? Que ninguém merece ficar sem se divertir. Então, tirar um tempinho para se divertir, para assistir uma série, para dar risada, para ir no cinema, e que é o que a gente realmente leva da nossa vida e que a gente pode deixar para as pessoas, né, que estão próximas da gente, dar sempre força para que ela siga o caminho dela, que ela decidiu ter. Isso, maravilha. E entender que as suas escolhas são suas escolhas, os seus sonhos são seus sonhos. E ninguém vai viver e nem vai fazer o que você, de fato, precisa fazer. Né? A gente ouvir um conselho, a gente ouve conselhos, assim, poxa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas às vezes a gente ouve o conselho errado, ouve o conselho de uma pessoa que também não tem essa, mas quando a gente ouve, por exemplo, ó, tente, vá lá e tente, você não quer, tente, porque de repente dá certo. É uma palavra, né? Ou É uma palavra verdade. de otimismo, de força. Mas quando você diz assim, aí você vai procurar alguém, porque geralmente isso acontece na família, né? Como É, você disse, você citou, aí você fala alguma coisa assim, que nada, você só vai gastar dinheiro, que nada, você só vai, né? Não é assim? é Não, mas o sonho verdade. seu, o sonho é seu, a vontade é sua, perde o medo e se joga. A gente só Sim. sabe se vai dar certo se tentar. Se não tentar, não sabe. E foi o que você fez. Toda a sua história foi isso aí. Foi na tentativa, tentando buscar correr atrás dos seus sonhos, tentando realizar seus sonhos. E maravilhosa. Aí lá aqui dizendo aqui, ó, nós mulheres vamos dominar o mundo. De fato, já estamos dominando, É né? A verdade. prova É verdade. das Olimpíadas, quem ganhou mais medalha? Foi os homens ou foram as mulheres? Me desculpa os meninos que se fazem presente aí, mas foi as Arrebentamos. mulheres. Foi. Jogamos duro. E é isso aí. Mas assim, quais são os desafios que você ainda enfrenta hoje e como você está lidando com eles? Assim, Tati, hoje é, eu decidi desacelerar, né? A verdade é essa. Olha o meu desaceleramento. Hoje eu tenho uma franquia de canecas, né? São canecas sublimadas com caricaturas, que são muito lindas. Trabalho também com a franquia de perfumes importados, que são Undergold, perfumes de bolsa, que também está um auge, uma febre. E o meu desafio, dentre que eu tenho esses dois trabalhos que eu tenho que contabilizar minha hora trabalhada, mas além disso, eu também vendo outros cosméticos, vendo joias. Se você precisa ver um shopping aqui na minha loja, é um shopping. Então, assim, o meu desafio hoje, como eu decidi desacelerar, porque a gente precisa também cuidar da família. O meu desafio é cuidar mais de mim e da família. Que eu tenho uma mãe de 86 anos que precisa muito de mim, como de todos os meus irmãos, mas eu preciso ter mais tempo para isso. Tenho uma filha de 22 anos que também precisa muito de mim. Então, o meu desafio pessoal é cuidar mais de mim e da família. O meu desafio profissional é aumentar as minhas franquias, ter várias franquias. E o meu objetivo emocional é ter um controle, porque a gente que lida com tanta coisa, a gente termina ficando
com o emocional desestabilizado. Então, estabilizar o meu emocional, cuidar da minha família e crescer o meu negócio. Esses são os meus desafios. Maravilha. E aí vem a segunda pergunta, que você já jogou praticamente ela, e como você equilibra? Você vai conseguir dar uma equilibrada nisso aí hoje? Como é que você está conseguindo equilibrar suas responsabilidades pessoais com as profissionais e as emocionais, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. Porque o que a gente vê mais hoje em dia, as pessoas dizerem assim, ó, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu tô na correria. Eu tô com uma raiva desse negócio de eu tô na correria. Gente, quem vem me dizer eu tô na correria, eu para, que eu não quero entrar na tua vibe, eu quero entrar na minha vibe. Então, assim, desacelerando, eu pretendo organizar, ter uma organização melhor e pretendo também, para enfrentar esse desafio, ter uma pessoa para me auxiliar, entendeu? Então, eu acredito que eu, desacelerando e tendo alguém comigo, eu vou conseguir fazer todo, né, esse, como é que eu posso dizer, meu Deus, esse compartamento das coisas para que elas andem melhor. Porque assim, eu sou uma pessoa muito feliz. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz. E assim, eu não deixo que nada me abata. Às vezes até brinco com as situações. Mas também depois que a gente vai tendo um conhecimento, tendo um amadurecimento, a gente vai entendendo também o outro, que a gente precisa entender o outro, gente. O tempo nosso é um, o tempo do outro é outro, e a gente precisa respeitar o outro, a gente precisa tomar para si cada parte da nossa vida, que às vezes a gente não toma. Então, eu acredito que esse conjunto de coisas vai me levar ao sucesso, a vencer meus Amém. desafios. Vai sim, nesse otimismo, nessa garra, você chega lá, como você chegou até agora. E qual, assim, qual é a lição mais importante nesse contexto que você aprendeu ao longo de sua vida? A lição mais importante é que a gente precisa saber de si. Porque se eu não tivesse aprendido isso, hoje eu estava ainda capengando. O Precisa tomar autoconhecimento é isso. posse, isso, tomar posse do que é seu, de tudo que é seu, dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos, do seu afazer, né? Então eu preciso ter essa consciência de quanto eu posso ir. E eu aprendi isso, e hoje eu posso puxar rédea, eu posso largar a rédea um pouquinho e puxar um pouquinho. Então, eu aprendi que isso é muito importante. E eu gostaria tanto que todas as pessoas também aprendessem isso da sua própria vida, do seu eu, para poder lidar com ela mesma e com as outras pessoas. É isso aí, o autoconhecimento é tudo, né? Sem o autoconhecimento a gente não consegue fazer nada, porque você não vai saber nem quem você é. Muitas pessoas não sabem, às vezes você pergunta quais são os seus valores, quais são, né, os seus defeitos. Apontar o dos outros é mais fácil, mas o seu, Sim, ninguém sabe. sim, sim. Mas o autoconhecimento, ele traz isso, né? Ele clareia o nosso mundo. E aí a gente Verdade. consegue dominar melhor, a gente tem mais paz interior, porque a gente sabe, conhece os nossos limites, conhece até onde a gente pode chegar. Então, é muito importante, você falou tudo aí. E assim, quais os seus planos e sonhos para o futuro agora? Você já iniciou falando deles aí, mas assim, o mais importante agora, que você diz assim, não, tá no papel, Não saiu do papel. eu quero tirar. O meu sonho é me mudar. Eu moro aqui no Pau da Lima, moro em casa própria e tal, mas eu pretendo mudar daqui. Aí eu vou e volto,
porque tem minha mãe que mora aqui próximo, minha família toda aqui próxima, né? Mas é um sonho que eu tenho já há tempos, que eu pretendo me mudar para um apartamento com mais conforto, com menos barulho, né? Então, esse meu sonho, ele está sendo traçado porque devido a tantos problemas que eu tive no passado, que me deram muito prejuízo, hoje eu sou uma pessoa que dependo de algumas causas na justiça para ter os meus direitos. Então, o meu sonho é que essas causas saiam e eu consiga comprar o imóvel dos meus sonhos e que eu consiga também ajudar as pessoas que não tenham condição, não dando dinheiro, mas assim, podendo ensinar para elas o quanto que elas podem fazer da vida delas com história, com o meu conhecimento e com tudo que eu tenho para oferecer. Show de bola. E o que você espera ver acontecer na sociedade em termos de empoderamento feminino nesses próximos anos? Assim, Tati, eu vejo muito forte as mulheres tomando os lugares, tomando mesmo, porque não estão sendo dados por direito, mas estão sendo tomados. Eu vejo que as mulheres elas estão se descobrindo enquanto mulheres, enquanto a força que elas têm e que como quem falou, meu Deus, eu não sei, alguém falou que nós vamos dominar o mundo. Isso é Larissa, real na minha mente. Isso é real na minha mente, Larissa. Eu tenho essa certeza dentro de mim, do meu coração. E a minha filha, se você conhecerem, minha filha, ela tem o mesmo pensamento que a mamãe. Porque a mamãe trabalhou isso nela desde pequena. Então, jamais deixar que ninguém, eu não digo nem homem, né? Mas jamais deixar que ninguém diga que ela não pode. Então, eu acredito que as mulheres estão tendo essa consciência hoje e que elas são as donas do mundo. show. E se você pudesse voltar no tempo, algo que você fazia diferente? Rapaz, é porque eu acho que tudo é um processo, viu, Tati? Um processo para o nosso crescimento. Talvez se eu fizesse algo diferente, eu não fosse quem eu sou hoje. Então, assim, eu não acredito que eu mudaria nada, não. Também penso com você, porque eu acho que nada é por acaso, né? E tudo acontece para a nossa evolução. Então, eu acredito nisso também. Mas, show de bola aí, ó. E qual mensagem você gostaria de deixar para as jovens, né? As jovens Hum, que estão começando suas próprias jornadas. a minha mensagem para as jovens é que se dediquem, que a gente sabe que a gente já foi jovem, né, Tati? E a gente É, aprontava muito, né? louvores. Que elas se divirtam, que elas curtam, mas que elas tenham uma consciência do que ela pode fazer por ela e pelas outras pessoas, que é o que a gente precisa, né? Então, se ela cresce e se ela fomenta o futuro dela com a consciência de ser melhor para ela, cuidando dela, e para o outro, e para o próximo, e para a próxima, ela vai ter um sucesso que às vezes ela até vai dizer: poxa, eu não sabia disso, mas é verdade. Então, se cuidar, cuidar de quem está do seu lado, da sua mãe, da sua vizinha, da sua amiga, da sua cunhada, da sua sogra, e tentar passar o máximo de respeito e reciprocidade para todas as mulheres, porque a gente precisa uma da outra. Às vezes vejo assim uma mulher criticando outra mulher, gente, eu fico de queixo caído, que eu não aguento. Por mais que aquela mulher não seja o que ela queria ver,
mas jamais e também nunca se colocar contra uma mulher. Sempre ser a favor da mulher, porque a gente precisa se unir cada dia mais para a gente conquistar esse mundão aí. Então, jovens, vamos ficar ligadas, viu? Curtição, consciência, sempre. É isso aí, show de bola, é verdade. Até porque cada um pensa de um jeito, né? Cada um tem as suas vontades, cada um tem a sua forma de se vestir, de se portar, de agir. Então, eu acho que o respeito, de fato, é essencial. E como você vê o papel das mulheres em sua área de atuação e na sociedade em geral, hoje em dia? Olhe bem, quando eu atuo na área de cosméticos e de vivência com a beleza, hoje, com toda essa mudança que teve em estrutura, até de estrutura mesmo, as mulheres elas estão cada vez mais dona de si e não se importando tanto com o que os outros falam. Em termos de maquiagem, em termos de corpo, em termos de cabelo, em termos de vestimenta. Então, assim, eu vejo que dentro do circuito que eu vivo, ainda existem, claro, algumas, mas eu acredito que elas tenham resgatando, até a própria imprensa hoje, ela ajuda. A própria internet, ela ajuda a pessoa a se autoconhecer e desenvolver suas habilidades e estar procurando sempre amadurecer. Então, eu vejo as mulheres ao meu redor mesmo empoderadas e trabalhando para sempre estar para frente, né? Em um crescimento contínuo. Sim. Existe alguma mudança específica na cultura ou nas políticas que você gostaria de ver para melhorar a vida das mulheres? Há muitas, muitas, muitas. Ou Tati, são tantas. E às vezes eu vejo que as próprias mulheres não se dedicam tanto a mudar, né? As políticas públicas têm muita coisa ainda que precisa ser mudada. E assim, na própria comunidade precisa ter, restabelecer uma consciência mais natural. É porque eu não sei se, às vezes, o efeito manada, aí tá passando uma coisa hoje, então vai todo mundo ali atrás, tá acontecendo isso, aí vai todo mundo ali atrás. Então, eu acredito que a mulher, enquanto mulher, ela pode fazer essa mudança. Então, não depende só dela, claro, mas ela precisa estar junto com outras para exigir as mudanças. Isso mesmo. É isso mesmo, é bem assim. Todo mundo vai atrás da boiada, né? Pois Por isso que é, diz assim, a gente tem que pensar nos nossos sonhos, nos nossos ideais, porque se a gente for agir como um todo, em si também, fica todo mundo alienado, na verdade, né? Onde a justamente. gente sabe que a nossa sociedade é extremamente machista. Sim, Até as sim, mulheres, sim, e muitas que eu conheço, muitas são sim, machistas. Então, verdade. esse pensamento que você falou, de fato, é muito importante, que a mulher ela seja mais valorizada de uma forma mais natural, mais, né, mais espontânea. Sim, Não mudou, melhorou muito, a gente vem ganhando, né, esse pódio já faz algum tempo, mas eu acho que ainda precisa melhorar muito, ainda tem muitas coisas. E as políticas públicas poderia, de fato, ajudar bastante nesse contexto. sim. A quem você gostaria de agradecer publicamente por seu apoio, inspiração ao longo de sua jornada? Ai, meu Deus. Alguma pessoa, Sim, alguém que você gostaria de alguém agradecer especial. por ter te Olha, apoiado, inspirado, assim, ao longo de sua jornada. Tati, eu tenho diversas pessoas, na verdade, né? Eu tenho meu pai, em primeiro lugar.
porque eu acredito, porque hoje eu vejo, por conversar com mulheres, que hoje eu tenho 51 anos, né? Então eu converso com mulheres que têm menos idade do que eu e que não teve aproximação com o pai, né? Que não conversava, que não brincava, que não se divertia. E isso é uma coisa que eu tenho na minha mente muito forte, que ele foi o meu herói enquanto pai. E então eu tenho meu pai em primeiro lugar que me tornou essa pessoa. Eu tenho minha irmã, eu tenho uma irmã também que me inspira muito, que é Márcia, que ela também me inspira muito, que é muito lutadora também, desde Outra sempre. guerreira. É, desde sempre, sempre, sempre. Eu me inspiro muito na vida, na história dela de vida. Tenho também uma grande admiração por minha mãe, por ter sido a mãe de 9 filhos, né, e que nos criou e que nos educou e que nos amou e que está com a gente sempre. Então, assim, o que eu vejo, Tati, que a família, as pessoas que nos cercam, precisa saber dessas coisas, né? Saber que somos gratos. Eu tenho uma gratidão imensa por ter a família que eu tenho, por ter a filha que eu tenho, por ter a vida que eu tenho. Eu às vezes até brinco, oh Deus, eu nem esperava isso, o senhor mandou isso. Poxa, não era para agora não. Então, assim, eu tenho a gratidão infinita ao Senhor, porque Ele me proporcionou, eu creio que Ele me proporcionou todas essas vivências e por Ele estar comigo também durante toda a minha jornada. Maravilha. E como você celebra suas conquistas e vitórias pessoais? Gente, ó, eu vou dizer a vocês, viu? Até uma calcinha nova. Tem homem aí? Tem homem aí, Tati? Tem Tá. uns aí, mas eles sabem o que é. Até uma calcinha nova eu comemoro. Então, assim. Ai, meu Deus. Eu gosto muito de abraço. Eu gosto muito de abraçar. Você sabe, né? Que quando eu te pego, não quero nem largar Então, mais. Então, eu duas. acho que o abraço ele transmite muita força pra gente, muita segurança. Eu não sou muito de coisas materiais, não, mas um bom abraço, um bom sorriso, um bom eu te amo é o que me faz feliz, na verdade. A minha celebração é com atos. Que maravilha, maravilha. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Queria falar mais alguma coisa para as pessoas que estão aí? Larissa disse, parabéns, Marluce, sucesso. Ai, obrigada, Lara, Gil, obrigada. Dominaremos o Gil, Gil, mundo. Gil disse, legal, gostei. Ai, Oi, Gabi, como você está aqui? Thay entrou, Kati, Elizabeth. Ai, que bom, Dai, que bom. Marlúcia, eu estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite, por você ter aberto esse papo maravilhoso, né? Pela inspiração que você sempre me trouxe. Eu sou muito grata, além de tudo, por ser sua prima, por ser da sua família, por fazer parte da sua vida. E queria agradecer e dizer a você que você inspirou. Eu tenho certeza que quem ouviu, quem está aqui presente, vai ficar gravado. Quem quiser assistir depois também vai ter a oportunidade. Você vai inspirar muitas pessoas pelo seu otimismo, pela sua garra, pela sua confiança. Medo existe, todo mundo tem medo, mas a gente precisa, né, é passar por verdade, cima do medo. A gente precisa, é verdade. porque o medo ele nos trava, ele nos bloqueia. É. Mas às vezes, Tem Tati, muito, eu conheço é, você sabia até que o medo, às vezes, até é bom, porque ele não limita, né? Porque se não e for, a gente o medo vai, bom, eu tenho um é o medo medinho, um bom. medo bom, né? Porque esse é É, um é, medinho, mas é um medo bom. Mas tem medo, às vezes a gente fica com medo que paralisa. isso Ah, não vou fazer é isso isso não. mesmo. E se acontecer isso, aí paralisa. Uhum. Então, a gente precisa. É por isso que a gente falou sobre o autoconhecimento,
E é uma grande necessidade da gente se conhecer. Por quê? Porque até isso a gente vai saber se é um medo que vai lhe paralisar ou é um medo, um medinho mesmo básico que é para lhe deixar de antena, né, Legal. ligada. Porque ele também faz isso. Eu acho que tudo demais acaba causando a ansiedade, né? A Uhum. depressão. Às vezes também a gente hoje com a internet, com tudo que a gente vê, às vezes as pessoas não são nada daquilo e mostram algo É que, né, verdade. não existe. E aí a outra vez, ai, como eu queria ser isso, ai, como eu queria fazer aquilo, ai, como eu queria ser fulano, como você já ouviu dizer, ai, como eu queria ser Marluce. Não. Cada um tem que querer ser você mesmo, porque nós somos Exatamente. únicos, seres únicos, cada um com suas qualidades, né? Cada um com a sua percepção. Então, quando a gente acredita, que a gente acredita em nós mesmos, que a gente segue, tudo dá certo. E você é um exemplo disso. Muito É verdade. obrigado por seu carinho, por estar Eu que aqui conosco. agradeço. Agradeço a todos que estão aí nos ouvindo, deixaram um tempinho para ouvir a minha história. E eu espero escutar histórias também de vocês, viu? Histórias para impactar e para mudar nossos pensamentos e para nos dar coragem e para nos fazer cada dia mais felizes. É isso aí. Eu quero convidar, deixar o convite aberto às mulheres que estão ouvindo e quiserem participar, né, do nosso bate-papo, da nossa live, do nosso programa Vozes de Coragem, porque é com coragem que a gente segue adiante, que a gente segue em frente, que a gente, né, inspira, que a gente se empodera. Então, é isso aí. Queria agradecer a todos. Vamos terminar a nossa live e até a Queria dizer que a próxima, Marluce, é com a doutora Larissa, que Oba! participou bastante na nossa live aí, viu? E Olha, aí vamos maravilha. seguindo. Tá Lari, bom, meu amor. um abraço a todos, obrigada a todos Beijo. pela presença. Tchau, Beijo, fiquem tchau. com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau.